Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-papo aqui da Nelore da FAR. O meu nome é Bernardo, sou, né, um dos sócios aqui da Nelore da FAR e tenho um enorme prazer de estar aqui com o meu colega também criador e amigo Arley da Fazenda Limeira. A ideia é a gente bater aqui um papo sobre o que nos move na nossa paixão de fazer genética, eh, também um pouco os desafios e as nossas perspectivas sobre o mercado e essa coisa tão apaixonante que é ser pecuarista. Ale, muito obrigado aí por estar com a gente hoje nesse bate-papo. Eh, Acho que a gente, né, já é amiga há algum tempo, já se conhece de vários eventos aí de melhoria genética, já tivemos a oportunidade de um ir na casa do outro, então a gente tem pensamentos muito eh, parecidos e acho que a gente se autoajuda aqui no crescimento dos nossos criatórios. Mas me conta um pouco a origem da Fazenda Limeira, qual é a tua filosofia de criatório, enfim, conta de você, conta um pouco aqui para a turma te conhecer melhor. Bernardo, em primeiro lugar, né, agradecer, fico muito honrado e a satisfação imensa, né, estar aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre, como você mesmo disse, a paixão que nos une, né? Falo que o Nelore também me proporcionou aí muitas amizades e assim pessoas que também têm o mesmo propósito, né, a mesma paixão e o mesmo sonho que para a gente conseguir, né, realmente fazer com que a pecuária brasileira seja a maior do mundo, né, em eficiência, em qualidade. A Fazenda Limeira, o meu avô foi o fundador, né, há mais de 50 anos atrás, comprou uma propriedade, foi crescendo, ele gostava muito de tirar leite, né, então ele tinha como atividade principal o leite, e o subproduto eram os animais oriundos daquelas vacas, né, que ele sempre usou um boi de corte. Gostava muito da raça Guzerá Hum, e gostava também da raça Nelore. E passou pelo Indo-Brasil, né, muitas vezes a gente via lá os bois Gir, ele sempre foi tentando ali, que ele falava que o resultado daquela operação do leite, pagava a conta, era o bezerro que ficava, né, que o uhum, leite pagava o dia a dia e que o bezerro que era, vamos dizer assim, o lucro daquela operação. E ele pegava, às vezes, aqueles bezerros e levava para engordar em outras fazendas. E aí fazia lá a pecuária de corte, era uma pecuária de corte mais demorada, com muito menos tecnologia, né, naquela época. E a gente conviveu com ele a vida inteira. Ele faleceu tem 9 anos apenas, assim, parece uma eternidade, né, mas eu falo apenas porque viveu até 90 anos e ele sempre à frente, e a gente sempre conviveu com ele na fazenda como, os netos, né, que iam passar as férias uhum, lá, às vezes passavam 60 dias com ele na fazenda. E eu me lembro, ele tinha uma fazenda em Luz, né, e a cidade de Luz, e, por ironia do destino, não tinha luz, não tinha energia na casa. Então a gente conviveu com a época da lamparina, né, minha avó esquentando lenha, né, queimando lenha no fogão para esquentar a serpentina para a gente tomar banho. Isso parece que foi outro dia, né? Falar isso, né, nos dias de hoje parece até uma coisa muito distante, né? Mas nós tivemos o prazer de ter convivido nessa época, uma época muito rústica, né? Então, aí foi a origem da Fazenda Limeira. E quando ele faleceu, a minha mãe herdou a Fazenda Limeira, onde, né, ela é constituída hoje, que já foi a primeira propriedade dele, foi ali em Joatuba. Minha mãe é nascida em Joatuba, né? Meu avô foi prefeito de Joatuba também, por 2 mandatos, foi vereador na época que vereador era escolhido e não recebia para isso, então uhum, gostava também dessa parte política e de fazer, né, coisas para a cidade. E e quando minha mãe herdou a fazenda, eu fui o primeiro a falar assim: "Ô mãe, eu acho que a fazenda é muito bem valorizada, né, está muito próximo de Belo Horizonte, vende a fazenda. E hum, aí você, pega o dinheiro da fazenda e faz o que você quiser, vai viajar e tal". Aí ela olhou dentro dos meus olhos assim e falou: "Filho, eu preciso vender a fazenda para poder viajar e fazer o que eu quero?". Eu falei: "Não, mas não estou falando que precisa, né, mas quem que vai tomar conta?". Porque eu tenho um irmão que é deputado, eu tenho outro que é piloto de helicóptero, e tem um que é executivo, mora em Varginha, né. E eu nessa época também trabalhava como executivo, cuidando de 2 escritórios fora do Brasil, China e Alemanha, e
ficava em casa muito pouco, pô, vou ajudar a tomar conta de fazenda, não tinha a menor, né, possibilidade. Mas, cara, acho que para Deus tudo tem um propósito, né, Bernardo? Então, pouco antes da pandemia, eu comecei a me desgastar também de viajar Sim. demais, estar muito fora, e eu acabei indo um pouco mais para dentro da fazenda, tentando ajudar minha mãe. E meu irmão falou: "Olha, você está ficando doido, cara? Fazenda, pô, lembra do vô o tempo inteiro. Pô, a mãe ficar aqui vai ser ótimo para juntar a família." E eu, assim, falei: "Não, Diego, eu só falei, cara, por causa do trabalho que é realmente mexer com fazenda, né?" Fazenda, né? A gente Fazendo é falar, fazendo, né? rapaz, é fazenda o tempo inteiro, né, Bernardo? Fazendo Então, é fazendo. então Isso foi aí. isso, cara. E aí a gente começou, aí andamos comprando os animais lá, porque eh, a partir, se foi tudo certo, meu avô fez um arroz familiar, dividiu isso em vida e, assim, ele não deixou trabalho nenhum para ninguém, né, um grande homem. Um tio, irmão da minha mãe também orientou muito nesse sentido e a transição foi muito tranquila. A única coisa que podia dar algum problema eram os animais que estavam nas fazendas. Falou: "Gente, vamos fazer o seguinte, em vez de, né, separar os animais, nós vendemos, dividimos dinheiro. Uhum. E senão você fica com um boi melhor que o meu e isso Claro. vira pode virar um problema." E a transição foi muito assim. Então todo mundo pegou, herdou as fazendas sem nada e todo mundo começou meio que do zero, né? Então a gente foi para o lado do gado comercial. Minha mãe, pô, nós temos que tirar leite, papai tirava leite. Então eu falei: "Então muda para cá, faz igual ele. Mora É, aqui, porque o dia que o peão tomar uma e não vier tirar o leite, você tem que ir lá e tirar." E ele fazia isso, né? é. Aí ela falou assim: "Nossa, meu filho, tal." Aí, cara, essa dificuldade, né, Bernardo? Eu falo de mão de obra, principalmente hoje, mesmo estando Sim. ordem, então o leite é muito difícil, né? Então, a gente começou com gado de corte. E começando com gado de corte, a propriedade não é uma propriedade tão grande. E assim, produzindo bezerro, né? Compramos umas matrizes. O primeiro, assim, eu e meu irmão compramos em sociedade umas matrizes, minha mãe comprou umas outras vacas também. Então, assim, aí meu irmão falou assim: pô, cara, oportunidade boa, e nós compramos realmente numa oportunidade muito boa. Essas vacas começaram a engordar. Eu falei: "Não, Diego, agora nós temos que vender as vacas e matar." "Não, você espera, tem umas que estão prenhas, deixa os bezerros virem e tal." Aí começou a nascer os bezerros, ele falou: "Aí, ó, tá vendo? Os bezerros vão, igual eu vou falar, é o lucro da operação." E começamos o lado da matriz. A minha Sim. ideia inicial era engordar, vender, repor. Engordar, vender, repor. E você tirar, né, oferir lucro com essa operação da recria ou da engorda E como é ali. que você virou Bopéó no meio dessa história aí? Aí o que aconteceu? Eu fui fazer aí deixei de ser executivo, veio a pandemia, eu já tinha me matriculado num curso de pós-graduação na Reagro de pecuária de corte. Logo depois da pandemia, foi o primeiro curso presencial, quando começou a voltar, minha Uhum. turma foi essa primeira turma que voltou pós-pandemia. E eu tive uma aula com o Danilo, que hoje é da Premier. O Danilo foi Sei. meu professor, ele trabalhava na Alta na época, o Danilo que está na Premier, e ele deu uma aula de genética. E aí, cara, eu já tinha comprado uns 2 bois POs, tinha uns outros que já estavam na Uhum. fazenda, já estava usando os bois POs nas vacas, né? Já tinha começado com o processo de IATF, também no gado comercial, para melhorar a qualidade dos bezerros ali. E eu achei muito legal aquela aula, sabe, do Danilo, falando de DEP, falando sobre aquilo tudo. Foi uma aula que foi muito bacana e eu convidei para almoçar. Falei: "Danilo, vamos almoçar para acabar a aula aqui." Era um sábado, tinha aula na sexta e no sábado. Aí ele falou: "Aí vamos, meu voo é só final do dia." Eu falei: "Não, eu te levo lá e vamos conversar." E uns 3 ou 4 amigos ali toparam e continuar essa conversa. E a conversa, cara, fluiu pra caramba e tal. A aula foi em dezembro, quando foi fevereiro eu já estava lá na central para poder conhecer a central de perto, ver os touros que a gente estava utilizando, que muito era catálogo, né? Ainda mais comercial, você não tinha aquela preocupação tão grande. Você queria ver touro que desmamava bezerro pesado, não sabia de outras DEPs. Então foi assim, né? A gente foi lá e eu falei: "Cara." Aí chamei o nosso veterinário, ele era primo de um proprietário de uma laboratório de embriões, né, que é a Passatempo, que é parceira nossa lá. E eu chamei eles para irem conhecer essa ideia do projeto, transformar minhas matrizes comerciais em receptoras de embrião. Receptoras. E no meio do caminho, Bernardo, eu vi um anúncio de um criador de passos vendendo 85 vacas PO. Falei: "Cara, 85, será que é vaca com problema?" Peguei o telefone e liguei, né? Eh, Meu avô falava muito isso: anda à toa, mas não fica à toa. Exatamente. Essa é uma coisa engraçada. Você fala com vários criatórios assim que começaram, mais recentes, tem muitas histórias. Não, porque eu estava assim,
foi um pouco a gente também. Começava a ver, cara, vaca PO talvez seja mais interessante, começava a procurar, entramos no leilão, falou, não, tem aqui umas vacas, vamos começar com essas aqui, né? E depois a gente melhora. Mas É, continua a tua história, desculpa. então, assim, eu peguei o carro, liguei para esse criador, aí chamei um amigo para ir comigo, falei, cara, vamos lá. É lá em Passos, né? Sai daqui umas 6 horas, 5 horas de viagem. Falei, vamos, nós vamos lá, vamos conhecer a fazenda, vamos ver o gado. Só que eu falei com ele, falei assim, olha aqui, chama Fernando. Fernando, eu vou te ser muito franco. Eu peguei aqui, né, o papel das suas vacas, os registros que você me mandou, passei isso para um amigo meu, que foi o Danilo, nunca foi o Danilo. Dá uma peneirada aí, o que, que você acha dessas vacas aqui? Ele separou lá umas 10. Eu falei, a minha ideia é comprar aí no máximo umas 5 vacas. Ele, não, olha, mas pô, tem que vender as 80 vacas, porque. Não, mas vem cá. Aí ele já me deu meio uma desanimada, falei, pô, será que eu vou conseguir peneirar 5 vacas lá dessas todas? Mas fui lá ver, né? Chegando lá, Bernardo, ele era dono da concessionária Volkswagen, eles mexiam com outras coisas na cidade, um empresário, né, de sucesso, e tinha também a criação de gado. E quando nós fomos chegando na fazenda dele, encontrei com ele na concessionária Volkswagen, fomos para lá, e aí fomos para a fazenda, chegou na fazenda, em volta tudo soja. Eu falei, pô, esse cara está desfazendo do gado PO para mexer com soja. Olha a soja Isso é um invadindo. desafio nosso da pecuarista. A gente tem Mas que ser aí eu muito falei, eficiente, porque tá com, o trade-off com o grão é grande, né? não, e É outra coisa, pressão, é né? E vou pressão te para falar, nós. é muita tecnologia envolvida, muito mais rápido, né? É, A safra dando giro. tudo certo, você tem uma lucratividade da operação aí que é muito boa. Aí eu falei, pô, esse cara tá acabando com o gado para plantar soja. Aí pergunta, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes até da gente conversar sobre negócio e tal, você está acabando com a fazenda, vai plantar grão? Ele falou, não, pô, esses caras da soja, tudo que era arrendado meu, era gado meu que estava aqui, esses caras vieram, colocaram dinheiro, tomaram meus arrendamentos todos, eu estou apertado hoje com a quantidade de gado, estou vendendo porque a fazenda, eu tenho essa fazenda que é junto com meu irmão, tem uma outra fazenda, uma fazenda lotada, e eu preciso de vender, e ele não fazia comida, ele só 100% a pasto, um gado muito rústico, 100% a pasto. Aí eu entendi o negócio. E aquele aperto dele, todas as vacas estavam prenhas, né? Já confirmadas e tal. Aí eu falei, por que você está vendendo vaca prenha? Falou que a hora que ela paria é 2 para comer. Então o É meu problema dois. aumenta. Então, mas aqui, se você quiser comprar touro, eu tenho. Se você quiser comprar novilha, eu tenho. Se você quiser comprar vaca vazia, eu tenho. Então, mas aqui, esse aqui, porque o meu problema agrava, né? Elas estão para parir, pariu o problema. Se estão parindo, eu estou levando para outra fazenda. Eu tenho lá parida também. Se quiser levar as paridas, você pode escolher. Então eu vi que assim, era sincero mesmo o que ele estava falando. E aí, conversando, ele falou: deixa eu te falar um negócio. Eu te falei, eu preciso vender essas vacas. Aqui, a gente tem concessionária de carro, pega o carro no negócio e tal. Eu falei: pega. Eu falei: ué, eu tinha uma Maroc na época, né? A Maroc era minha desde nova e tal. Eu falei: Fernando, quanto você paga nesse carro? Você lembra quando faltou os microchips? O carro, tabela, Sim, valorizou para sim, danar. sim. Ele falou: cara, paga a tabela FIP dela, pra você levar o gado. Aí o Bernardo, meu amigo que estava comigo, falou assim: Uai, eu tenho uma Maroc também, tenho um SW4, você pega? Pego, tabela FIP e tudo. Arrematamos as 80 vacas. Eu comprei uma parte e Verdade. ele foi e comprou o restante Bernardo da do CNBJ. CNBJ, nosso É, amigo, né? A gente também já é, viajou junto, encontrou várias vezes Expo Genética, cima do Mato Grosso do Sul. grande, grande amigo. E aí nós começamos assim, né? O pai dele já tinha começado lá atrás um rebanho todo PO, só que ele não registrou, porque naquela época, a região que eles estavam lá no Vale do Jequitinhonha não valorizavam isso, valorizavam um animal bom. Mas o registro era assim, É, não não era era tão uma coisa. importante. Mas aí eles retomaram, né, com a criação, com essa mexida. E aí, Bernardo, o Instagram é uma ferramenta muito interessante. Eu Aham, já colocava o dia a dia da fazenda no Instagram, né? E a gente mostrando ali a evolução do rebanho e tal. Nessa, o Silvio, que é nosso técnico, né, do Gene Plus, o Silvio me certo. mandou uma mensagem. Pô, você conhece o programa? Eu falei, sim. Alguém já te visitou? Eu falei, não. Eu falei, pô, posso marcar uma visita aí para poder te explicar um pouco sobre o programa? Assim começou a nossa Conta, história com o melhoramento genético. depois vamos entrar nisso, só contar a minha história com o Silvio, né? A gente começou também o criatório. Eu acho que tem uma coisa, né, que é o Guta da Elge fala, que é Nelore também é família, né? Então, no teu caso, veio do teu avô, no nosso caso, a gente juntou 3 primos e começou o criatório, né? E aí, cara, a gente sempre muito preocupado em seguir a ciência. O nosso logo tem essas bolinhas que é para representar isso, representar ciência, dados e tal, aplicar na pecuária.
E eu procurando, né, como é que melhora e tal, achei o programa da Embrapa GN Plus, mandei um WhatsApp ao Silvio no sábado, assim, sábado à tarde, vi lá o nome técnico Silvio de Minas Gerais, pá, mensagem para ele, achava que era golpe. O número de São Paulo, porque eu vivi muitos anos em Aham. São Paulo, meu número é de São Paulo. Aí ele falou, bom, às vezes é golpe esse cara. Eu, não. Aí ele me respondeu e tal, e assim a gente também começou no GN Plus. Mas vamos explorar isso aí. Qual é que é a tua. Eu sei que você segue os programas, PMGZ, GN Plus, a NCP, mas qual é a tua filosofia assim da Fazenda Limeira como criatório? Você também falou ao longo da tua fala, eu registrei mentalmente aqui, você falou rusticidade mais que uma vez, falou criação a pasto mais que uma vez. Conta um pouco aí qual é a tua filosofia de criatório aí na Fazenda Limeira e o que é que o pessoa que está procurando um touro, uma matriz seccional consegue achar aí no teu criatório. Ô, Bernardo, acho que é uma pergunta muito boa, sabe? Eu já disse aqui, né? Ande à toa, mas não fique à toa. Eu sou muito de ir nos lugares, né? Primeira coisa, igual assim, pelo menos 2 vezes por ano eu vou ao Uberaba. Acho que nós já conversamos sobre isso, né? Importante a gente falar aqui também como que eu gosto de trabalhar. Para que em Uberaba? As centrais, as principais centrais estão lá, né? Claro que tem as outras centrais em outros lugares também, mas como a gente usa normalmente os insumos ali das centrais de Uberaba, eu vou lá para poder conhecer os animais que estão aparecendo, despontando, ou para ver também a, a, qual que é o progresso daquele touro, né, que a gente está usando, ou que vai usar, ou que quer usar no nosso rebanho. E visitei algumas fazendas também. Eu lembro que nessa visita que eu te falei de fevereiro, a gente aproveitou, fez algumas agendas. Eu passei um dia no Rancho da Matinha, né, uma tarde no Rancho da Matinha com o seu Luciano. Foi uma tarde chuvosa ali de fevereiro, e ele falando da história dele. E tive também a oportunidade de conhecer a Fazenda Mundo Novo com o seu Eduardo. Passei uma tarde com ele, com o Daniel lá. Aí o Danilo foi junto com a gente, o Marcelo, que é um grande amigo também lá de Juiz de Fora, fez o curso comigo no Reago, virou, né, um grande amigo. E aí, Bernardo, assim, muito antagônico o sistema de criação da Matinha com o Mundo Novo, Muito. né? E eu falei assim, cara, se a gente conseguir unir, né, o melhor desses dois mundos aqui, eu acho que é muito bacana. Então, a filosofia do seu Eduardo ali com o Nelore Lengruber me chamou muita atenção. O gado com pouco esse mineral daquele tambor dentro do pasto, rusticidade, é, trabalhando muito essa questão da rusticidade, o sangue fechado. É, os animais não eram tão bem avaliados, e como ainda não são, né, os animais Lengruber, da linhagem Lengruber, quanto os animais, por exemplo, uma genética aditiva que tem assim, uma tecnologia de ponta, uns números excepcionais. Mas a hora que você vê os animais, me chama muita atenção o biotipo dos animais da Mundo Novo. Por quê? Carcaça, mais robusto, ossatura, animais mais adaptados ao sistema que acho que 90% do Brasil, que é o sistema mais a pasto mesmo, um sistema um pouco mais rústico, que é uma característica muito grande do Nelore, né? Então, me inspirou muito isso. E o nosso sistema de produção é muito parecido, né? Eu falo que quando a gente trata dos animais lá na fazenda, é na época de seca, né? Que nossos espaços acabam e você precisa fornecer para os animais É, a vida como o ela é, né? mínimo, né? O mínimo de mineral e proteína, né? Para ele poder desempenhar até o papel de a vaca parir um bezerro bom, né? Porque as programações fetais que são muito importantes. Então é para isso que a gente usa, né? Um bezerro que desmama, né? Você tira do pé da mãe, ele vai para um sequestro ali, simulando ali um pasto de boa qualidade e um mineral de boa qualidade, que eu acho que isso também é fundamental. A gente foi aprendendo isso. Então é o que a gente busca, porque o que que acontece, Bernardo? Quando eu falo que a suplementação excessiva, ela tampa os buracos, né? Então, às vezes você chega, pega uma safra que ela é toda maravilhosa, de animais extremamente tratados, né? Extremamente bem nutridos. Não estou falando isso como defeito ou qualidade, mas a gente precisa entender lá na ponta se quem vai usar vai utilizar dessa mesma forma, né? Eu acho que é igual o pessoal da pista, né? Que trata desde bezerrinho, ou desde antes, quando começa a programar a prenhez daquela vaca de baia, a vida inteira ele recebe uma comida extremamente elaborada, né? Uma ração extremamente elaborada, e ele vai dali. Se você pega ele, leva ele para o Vale do Jequitinhonha, para Montes Claros, Curvelo, que já é um pouco mais inóspito, e solta ele no pasto, e aí, como é que esse animal vai desempenhar lá? É muito difícil, né?
Se você leva ele para uma fazenda que já tem essa mesma utilização de tecnologia, ele vai. Então a gente tem que pensar em atender o nosso cliente das áreas mais complicadas, né? Então Exato. a gente procura fazer os animais com esse viés, né? Que eu acho que também é o mesmo propósito seus, né? É, exatamente. Você tocou aí em vários pontos que a gente também explora, né? Um deles é a linhagem Lengruber. A gente acredita muito nela pela razão que você falou, rusticidade. A gente tem lá alguns animais e a gente cria em Curvelo, né? Que, como Uhum. você falou, já é mais desafiador. É ali o portal do norte de Minas, então menos chuva, né? E, cara, os animais que são fechados em Gruber, faça chuva ou faça sol, estão lá super robustos. Também o nosso sistema é mais rústico, a gente leva a pasto ou na macega, no volumoso, o máximo que dá, Uhum. claro, mantendo uma boa saúde dos Sim. animais, exatamente por isso, para se o animal se compra uma matriz nossa, um touro nosso, vai chegar naquele ambiente, assim, às vezes muito produtor não trabalha e não tem balança, vai soltar aquele touro no pasto Uhum. mesmo, não tem tanta infraestrutura, a gente tem que ser capaz de atender esse produtor de forma eficiente. E o que é que também chama a atenção no Lengruber? A abertura de sangue, que é um desafio para o Nelore, né? A gente sabe que tem touros que marcaram a época, eh, e que o rebanho caminhou para a linhagem desses touros, né? Touros que a gente tem que, mais do que tudo, prestar uma homenagem para eles, Sim. Sim. eh, mas está se concentrando em alguns touros. E o Lengruber traz essa frescura de sangue, né? Esses rebanhos que são fechados em Lengruber, que é difícil de trabalhar, difícil de colocar número exatamente, Aham. né? Porque você tem que equilibrar a régua de DEP com a consanguinidade também, né? Famílias, né? E tem gente, né? A Mundo Novo, a Elge, a Fazenda Papagaio GP. também, Uhum. GP, exatamente, trabalham isso. Acho que também a gente tem que tirar o chapéu para eles, Sim. que é relativamente difícil. E traz essa diversidade genética que o rebanho vai precisar nos próximos 5, 10 anos. Então a gente acredita muito nessa linhagem Lengruber. E eu agora, mudando um pouco, assim, avançando na nossa conversa, eu brinco muito que a gente vê quem vê as cachaças que a gente toma, não vê o estômago que a gente leva. Então, se você estiver pensando aí num criatório que está começando a se entusiasmar pelo PO, o que é que você diria que foram aprendizados, ferramentas, fazer, pô, isso aqui me ajudou demais. A gente falou do programa da Embrapa Gene Plus, que nós dois seguimos, né? Acho que Uhum. já é um bom exemplo de uma ferramenta que nos ajuda muito. Mas quais são, assim, 3, 4 dicas que você daria aí para quem quer começar, ou já até e fala, cara, não estou onde eu quero evoluir meu rebanho. O que é que foi útil para você nessa caminhada? Bernardo, eu acho que assim, ponto principal, talvez, é um norte que você precisa ter um programa de melhoramento, né? Fala, a própria BCZ tem um programa de melhoramento dela, que, assim, é o maior banco de dados, né, do Zebu do mundo, já é uma excelente porta de entrada. O próprio Gene Plus, né, com filosofia que me agrada demais, também é um excelente canal, né, para você começar a trabalhar o melhoramento genético, e a própria NCP, que também faz um trabalho de excelência, um trabalho de muito apoio aos criadores e de muito direcionamento. Né? E a Então, Limeira está nos 3 programas, nós certo? estamos nos três, vocês também Sim. estão nos três programas. E assim, poxa, mas seguir qual? Né? Eu acho que você tem que ter um que você segue, né? E sem esquecer dos outros programas também, tentando produzir um animal que tenha as características que atendam aos índices dos três programas. Né? Eu acho que um animal, quando você faz um bom acasalamento, um bom direcionamento, você acaba atendendo aos requisitos da, dos três programas. O que eu vejo com muita preocupação, Bernardo, aí é uma dica que eu dou também, assim, não busque o 01 a todo custo. Aquele animal top 01, vou usar o touro top 01. Assim, acredite muito no que você vê. Os olhos, né? Assim, eu me inspiro muito no José Humberto Vilela, da Camparino,
e em umas últimas entrevistas que eu vi dele, ele fala assim: poxa, a primeira coisa que eu faço quando a gente vai escolher um touro é olhar para o touro. Tem que ser aquele touro que transmite o que é a raça Nelore. Um animal firme de musculatura, um animal que tem, né, as costelas arqueadas, que tem as costelas abertas, peito aberto, você tem a parte nobre ali, que é a parte posterior, um animal que tem a carne, uma linha dorso-lombo boa, funcional, que ele tenha os aprumos, né, corretos. Então, assim, essa é uma outra dica. Se puder, faça o curso de julgamento da BCZ, vai passar uma semana lá em Uberaba, te dá uma amplitude em relação às raças zebuínas, para você enxergar o animal pelo método Epemuras, né, que você consegue avaliar os animais por aprumo, por, né, racial. Isso me ajudou demais, sabe? E outra coisa, tenha paixão, né, pelo que você vai fazer. Eu acho, não é ficar só aceitando, vamos dizer assim, acho que confiar num técnico, mas você também fazer o seu rebanho, a cara do seu animal. O que eu busco na fazenda é a gente fazer o animal com a cara da fazenda limeira. Assim como que você tem, né? Eu vou falar de novo aqui da Camparino, você fala assim, pô, você tem um padrão Camparino, né? Você tem um padrão da Naviraí, né? Que são animais que eu acho que chamam muita atenção. O Lengruber vamos falar assim, não é um padrão, porque o Lengruber ele já mistura um pouco, justamente por essas dificuldades que eles têm. Mas assim, eu acho que o número nos animais, né, as avaliações, elas precisam ser consequência de um trabalho de melhoramento e não o top 01, porque muitas vezes você vai, eu falo essas minhas idas nas centrais, eu gosto de ir fora de temporada, de expogenética, de exposebu, porque a gente está indo com uma vitrine também, né, Bernardo? Assim, para nós produtores de carne, né, ali é um shopping, né? Nós estamos indo num shopping e vamos lá ver a vitrine, né? O que é a vitrine? Os touros. Então, eu penso que nessas épocas pré eventos, né, igual uma expogenética, exposebu, os animais também são tratados de forma diferente para mostrar todo aquele potencial. Então é muito importante você ir fora dessa época vamos dizer assim, do Ótima enfeite, dica. para você enxergar o animal na situação. Então, assim, tem animais que você vai lá e se surpreende positivamente, falou, pô, o touro está aqui em plena coleta, porque a gente sabe, o boi gordo demais, ele não produz sêmen. Da mesma forma, a vaca também tem anestro, né? Então, o exagero ali de comida também é um problema. E para a central, o que importa? O boi tem que produzir sêmen. Então, quando ele está ali naquela coleta fora dessas, vamos dizer assim, desses pré-eventos, é uma oportunidade muito interessante você ver o touro. Então, assim, eu já é, assim, fiquei muito feliz com algumas escolhas que eu fiz e já fiquei muito triste com algumas escolhas que eu fiz também, olhando nessas épocas. E tem escolhas que eu estava por fazer, que eu deixei de fazer e mudei, às vezes, em função disso. E eu acho que a gente aproveitar essas grandes ofertas que a gente tem, né, de genética é, é muito importante. Aquele estudo do Geneplus mesmo que o Nieto apresentou, Top. né, falando, né, o direcionamento para 2 touros aí assim, a maioria dos animais centrais concentrados naquele touro. Então, às vezes, você optar um pelo outro, se você trocar 6 por meia dúzia. às vezes só a grife, né? Você usa a grife de um, usa a grife de outro, mas você pega lá os 10 líderes de sumário, todos filhos do mesmo touro, que é oriundo de um deles, né? Aí a próxima safra que está vindo agora, já tem um outro touro que está vindo direcionando isso, os próximos animais, os touros do futuro, né, já estão direcionados que também seguem muito essa linhagem. E aí, como é que nós fazemos? Nós vamos ficar refém? Você vai usar 10 touros. Se os 10 são filhos daqueles dois ali, você está usando mais da mesma coisa, né? Então, eu vejo alguns trabalhos, e vou falar aqui de uma fazenda também que me inspira muito, que eu acho que eu sei até injusto de não falar, porque além de gostar demais do trabalho, a simpatia, o Tonico da Santanice, Sim. pô, é um cara que você manda uma mensagem para ele, ele te responde, você conversa, você te dá dica, é um cara top. E eu vejo que o pessoal, né, da Santanice, eles fazem um trabalho muito bom de utilização de diversas linhagens. Então, às vezes, você pega um touro de Santanice que ele tem Lengruber, ele vai e traz um sangue sabe, um pouco mais antigo ali, coloca o ramo da Mundo Novo e traz alguma coisa de outro criatório, tentando fazer um animal melhor. E como eles, né, já são referência hoje,
quando você vai nas centrais, é muito bacana de você ver o Realmente, trabalho deles, no né? nosso caso, eu agora não tenho o número preciso aqui na cabeça, mas a gente usa muito, muito touro da Santa Nisso. Comboio, O Mago esse ano, né? O ano Mago, passado foi tem muito produzido muito bem utilizado. lá em casa. E voltando a falar só um pouco dos programas, assim, primeiro, se você está querendo criar gado, eu seguiria os programas, tá? Hum. E não só no PO, é importante falar Sim, que os programas também têm para corte comercial, tá? E a gente vê, eles mostram para a gente os números também do corte comercial, a melhoria do rebanho é muito grande. Eu acho que os três são mega válidos, eu acho que eles nos pedem coisas diferentes como criador, então a BCZ, primeiro, eu sou muito fã da BCZ, acho que ela eu faz também. um trabalho de fomento incrível para o gado zebuíno. Depois, ela nos dá ferramentas e softwares mesmo. Eu sou um cara mais de tecnologia. Acho que os softwares da BCZ são muito bons para a gente controlar o rebanho, saber o que acontece, etc. E fazem um trabalho extremamente sério naquilo que é o registro dos animais, né? Então, eh, na história E dos rígido, né, e Bernardo? rígido, nos tomos Importante. que a gente leva, o nosso técnico foi lá e não classificou touros. Eu acho isso bom, porque se ele classificasse o touro que eu estava ali conversando com ele não está fazendo o trabalho dele, Sim. né? Então eu acho bom que quando ele não classifica os nossos touros, a gente descarta, né? Para capa e tira como gado de engorda, mas é muito importante esse trabalho da BCZ. Já a NCP eu vejo um valor muito grande no controle, no grupo contemporâneo, saber que aqueles animais estão indo juntos, etc. Acho que também nos traz essa disciplina de controlar os animais e ver que se eles estão desempenhando ou não dentro do grupo de manejo muito bom. Agora tem uma parte da Embrapa que para mim é o dia mais bacana do ano, tem muito a ver com o que você falou, que é o dia do acasalamento no curral. E cara, esse dia é fantástico, porque o técnico, no nosso caso é o Silvio, senta lá com você, se for precisar um dia, se for precisar 2 dias, tantas vacas você tiver, vai uma por uma, olha para ela, discute com a gente, pô, eu acho que essa vaca era boa com esse touro, com aquele touro, a gente vai nas centrais, viu os touros, lembra deles, qualquer coisa veio ali o vídeo para relembrar e Uhum. tal, fica escolhendo 2, 3 touros para casalar com aquela vaca, porque você, né, você tem FIV também, é, e depois a gente olha para a tela do computador para ver se não tem problema. E se a regra do DEP é equilibrada e se entrega um bom número. Mas a primeira coisa, e o Leandro também, o Leonardo da Gene Plus também fala isso, é cancelamento é no curral. Uhum. Né? Tem que ir para Exato. o curral, tem que ir para ver o gado. Porque senão você fica só na tela do computador, você pode A pôr os números tecnologia todos lá em cima, né? é auxiliar, né, Bernardo? Eu acho que os Isso. programas, eles vão para nos direcionar e para nos auxiliar. Uma coisa é você vir com a fórmula pronta, eu falo, pô, se fosse uma fórmula matemática e a genética fosse exata, né? Eu falo, vamos para o ser humano, né? Nós temos irmãos, nós não somos exatamente iguais. Não Um tem umas somos. características diferentes dos outros, do mesmo pai e da mesma mãe. E isso acontece toda hora. Às vezes você vê dois irmãos próprios dentro do curral, você fala, cara, não pode, né? Então, assim, às vezes um filho de uma doadora, né, de uma receptora, a doadora às vezes se multiplica, coloca 4, 5, 6, 8, 10, né, dependendo aí da quantidade que ela produz, e aí nasce os filhos, né? É, normalmente tende a padronizar, né? Se você tem uma boa receptora também, que dá leite e tal, mas há muita diferença. Então, se fosse só usar o computador, né? Todo mundo era top 01, né? É só usar o melhor touro, o líder de sumário, com a vaca top 01, você ia fazer top 01. E muitas vezes não é isso que acontece. Né? E às vezes, quando você às vezes programa um acasalamento, faz um acasalamento que aquela régua de DEPS ali dele vai ser uma régua toda azul, toda, né, o paredão azul, como Paredão o Azul? Leonardo gosta de falar. E, na verdade, quando o animal nasce, vai fazer a genotipagem dele, aí Cai. dá uns baques, né? Dá aqueles baquezinhos assim, tem aquelas bacadas zona e tal, negativo em alguma característica, que faz parte também do processo. Pô, se fosse tudo muito fácil também, né? Muito complicado. Só que esse trabalho do curral realmente é muito interessante. Eu gosto muito de escolher os touros, que eu falo um pouco antes, aí mando para o Silvio, aí ele já me sugere alguns, a gente conversa um pouco sobre,
Aí eu rodo os acasalamentos, às vezes eu rodo uns 3 programas para ver como é que, né, tá aquele acasalamento. O Silvio faz o trabalho dele também de rodar os acasalamentos e vamos para o curral. Então, assim, vira um dia de muita troca de informação, de experiência, sabe, de sugestão. Eu tenho alguns touros que às vezes eu vejo, ou na central, ou às vezes vejo expostos como foi na expogenética. Eu falei, cara, que touro bom. Esse touro não é indicado, porque assim, pô, às vezes assim, de um criatório que também não está muito envolvido, né? E aí, cara, eu falei, não, eu gostei demais, eu vou usar, vou fazer uma experiência com esse touro aqui em casa. E tem colhido uns resultados muito bons, sabe, Bernardo? Disso, falei, pô, investimento legal, sabe? Valeu a pena ter utilizado. Então, acho que isso é muito importante. E tem uma outra coisa que tem me chamado muita atenção nas centrais também, a variabilidade de criadores. Pequenos criadores hoje, né, ou criadores menores, que estão tendo a oportunidade de ter seus touros contratados nas centrais. Por quê? Porque estão fazendo um bom trabalho. Então, você começa a sair um pouco só das grandes marcas, das grandes grifes, que eu acho que elas assim têm um trabalho fenomenal e têm, né, eles contribuem muito para a genética nacional, sabe? Aí são vários, né? Que a gente que está no meio, pô, Matinha, Naviraí, Camparino, Genética Aditiva, a própria Mundo Novo, são fazendas tradicionais, grandes, que têm uma história de melhoramento genético de muitos anos, mas que os novos que estão vindo e conseguindo, através das ferramentas, também produzir animais, como é o nosso caso, né? Eu falo assim, é uma questão de tempo, né, para a gente também ter o nosso trabalho até valorizado por uma central, né? O momento correto da gente ver, indicar, começar a participar do ATJ, né? Que eu acho assim, TJ. mandar os touros para avaliações de desempenho, por quê? O que a gente tem feito é justamente isso. Nós estamos usando as ferramentas, fazendo o trabalho correto, tendo animais, né, de muito boa qualidade e começar também a participar. Eu acho que é uma fase de investimento muito grande, né, que a gente ainda tem passado, mas que os nossos produtos, né, como vão ser vistos aí no nosso leilão, são produtos que já estão muito acima da média, né, dos animais que são produzidos no Brasil. Então, isso é muito bom. E eu acho também que o nosso sistema de produção, e é um pouco também o nosso mote aqui de democratizar a genética, permite que se entregue esses animais funcionais para o cliente e numa relação custo-benefício para o nosso cliente muito interessante, certo? É, porque, e eu sei que você faz o mesmo, quando a gente bota na conta do lápis, se você produzir no nosso sistema, ela é mais econômico, né? Então dá para nos remunerar o nosso capital empregado, né? Que eu acho que isso é outra coisa importante. A gente falou muito de paixão, mas a gente só continua vivendo essa paixão se ela for sustentável, né? Ela precisa se pagar, ela precisa se sustentar. Então permite ter uma equação equilibrada entre entregar um animal do ponto de vista competitivo, digamos assim, de DEP, de funcionalidade, etc., equivalente a muita coisa boa que você vê no mercado e num preço que é justo. É justo para quem está comprando e é justo para quem está colocando os investimentos e retornando o seu capital, o seu esforço, né? E também, uma outra coisa que eu sempre falo, o esforço dos nossos funcionários, né? Porque quem depois está lá no dia a dia, que também merece ser bem remunerado por criar esses animais, é a equipe, né? Que no dia a dia fica lá, cuida do coxo, cuida da cerca, cuida do animal. Se o animal tem algum probleminha, está lá, parece que é Faça filho chuva, faça dele, sol, né? faça chuva, faça sol. Então acho que também a gente tem que saber recompensar essas pessoas e para isso, claro que a gente trata bem, a recompensa não é só econômica, né? É também dele ter uma boa fazenda para se trabalhar, bem equipada e tudo, mas também, né, conseguir remunerá-los de forma justa e adequada e fazendo eles parte do negócio até certa medida, né? Então, eu acho que essas ferramentas e uma boa gestão de custo e de eficiência nos permite entregar isso para o mercado. Sobre o mercado,
eu fiz algumas conversas né, já nesse estúdio aqui. Qual é a tua perspectiva aí só para dar contexto, né? Porque a gente ainda Uhum. vai transmitir, não é ao vivo. A gente está, né, aqui em julho de 25, então um pouco saindo do ciclo da baixa, já vendo sinais de melhoria, mas estamos bem naquelas semanas de a gente conversava isso antes de entrar aqui para a sala, de tarifaço e tal, então espero que rapidamente isso fique atrás de nós. Mas o que é a tua perspectiva aí para 26, 27 do ciclo? Como é que a Fazenda Limeira está vendo isso? Bernardo, eu falo, já não bastasse todos os desafios que a gente tem, né? De produzir, inseminar, transferir embrião, fazer a vaca parir, fazer o bezerro nascer, o bezerro crescer, desmamar bem, selecionar, separar os melhores, para você poder fazer sua reposição, você fazer a venda, né? Que é muito desafiador, né? O custo de tudo isso envolvido. A gente ainda tem a questão comercial, né? Falo, hoje a gente, assim, são 3 grandes grupos, vamos resumir aí que são os grandes players, né? Compradores, e acaba que quando você está na mão de poucos, eles acabam controlando, né? Um pouco esse mercado. Vem com a pitada de política, que isso aí compromete um pouco também. A gente está falando de carne, commodity, né? A carne no Brasil é uma das carnes mais baratas do mundo, né? Atualmente. E, então, assim, a gente tem um espaço para poder crescer, para poder ganhar o mercado internacional cada vez mais. Aí vem um tarifaço aí do segundo maior comprador de carne do Brasil, que é os Estados Unidos. E, assim, arroba trabalhando num patamar interessante, né, que dá para pagar os custos e tal, de repente você tem um decréscimo de 20%, 30% em uma semana. Né? Isso já aconteceu outras vezes também. Ah, o ciclo e tal, a gente sabe que tem um ciclo. Quando tá bom, todo mundo investe. Quando tá ruim, todo mundo sai. E nós não podemos ficar dessa forma. Pô, a gente está produzindo genética, nós estamos produzindo animais, né, de qualidade para melhorar o nosso rebanho. Então, assim, eu vejo que tem muita gente saindo do mercado, eu vejo que criadores que sempre trabalharam com cria já estão revendo, alguns deixando de mexer com cria, indo para recria e engorda. Só que para ter boi para recriar e engordar, você precisa de alguém que faça a cria, né? Que é o que a gente Correto. está fazendo. Então, não há bezerro se não tiver cria, né? Então, esse é um problema. Mas é o mercado, eu acredito que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? A curto prazo, você vai ter os problemas, né? Você vai ter uns anos aí que são anos áureos, né? Eu falo uns 4 anos para trás aí, puxa vida, acho que 2020, ano 19, 20, não foram antes da pandemia, foram uns anos que estavam os preços muito bons, né? Bezerro estava muito alto, mas nós não podemos também esmorecer, falar, não, vou parar, vou fechar a fazenda, não vou produzir. Né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Continuar sempre investindo, continuar sempre melhorando. Nós já fizemos quantos investimentos? Né? Vários leilões nós participamos juntos e compramos ali de grandes criatórios, de grandes produtores que estão produzindo coisa boa, para trazer isso para dentro do nosso rebanho, né? Investimentos altos. Né? E acreditando, Bernardo, sempre. Eu sou muito otimista, né? Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que trabalhar, mas mais do que tudo, a gente tem que pensar na remuneração mesmo do capital da gente, porque a gente trabalha demais, né? Então, Sim. não dá para trabalhar e ficar só para ficar mostrando boi, ficar postando no Instagram que tá tudo lindo, né? Você tem que E pagar a tem nossa conta. eu vi algum podcast, algum pecuarista, eu não sei precisar qual, mas falava, olha, não esquece que o boi não tem que pagar só a conta dele. Tem que pagar a conta da escola dos filhos, Sim, da gasolina que você gasta no carro, do almoço no final de semana. Então, assim, tem que ser um negócio sustentável, rentável, para que, além de alimente não só o coração e a paixão, mas também o estômago. é Não verdade. é isso? E assim, eu sonho, quando você coloca aqui, né, democratizando a genética funcional de alta qualidade, eu acho que essa frase aqui fala muito bem sobre o que nós precisamos trabalhar no Brasil. Né? Eu falo assim, a eficiência dos Estados Unidos em produção de carne, com um rebanho muito menor do que o nosso, é algo que a gente precisa copiar. Deve acontecer com vocês também, mas não é raro a pessoa ligar e falar assim, aqui, eu estou querendo comprar aquele boi que não deu registro, aquele boi
que você vai descartar, que aí você me vende ele mais barato, que eu quero pôr ele aqui na minha vaca. Então, gente, é um pensamento tão pequeno, né? É típico, às vezes, do próprio brasileiro, querendo levar uma vantagem. Ah, não, pô, tudo que ele fizer lá, se o descarte dele é melhor do que eu estou usando. Gente, não pensem assim. Não Pensem em pensa. comprar um boi PO, a gente vai ver na palestra da BCZ, né, amanhã, vai estar, né, quem tiver lá vai ter essa oportunidade, que a Graziela vai falar sobre a utilização de touros PO. O touro paga a conta no primeiro ano que as crias dele nascem, sabe, Bernardo? Essa conta é uma conta muito Eu legal, estava conversando, sabe? você pode fazer uma coisa assim, você tem um boi de boiada, né? Você vai comprar um boi PO. Primeiro, teu investimento não é o boi PO, é o boi PO menos o boi de Menos, boiada. Concorda? uhum, Pronto. Depois, se for comprar num leilão, como os que a gente vende, vai pagar em 30 parcelado, parcelas. 2 anos para pagar. Então, se você pensar do ponto de vista de caixa, quando o cara desmamar os primeiros bezerros daquele boi, entregando uma arroba, às vezes a mais, dependendo do rebanho do cara, ele ainda não acabou de pagar o boi, é verdade. entendeu? E, E é, depois, quando o e boi praticamente já está pago na primeira safra. E não é só isso, quando o boi for, quando ele não precisar, o boi ficou velho, ele ainda vai convencer, vender ele Vira como boi de carne, corte, vira entendeu? carne. Então, se você pensar, o equilíbrio do fluxo para a caixa de um touro, faz muito sentido a pessoa investir, né? Sim. Muito sentido. Arley, a gente já está aqui, né? Um tempinho conversando, é que a gente falava isso antes de começar, que falava, no começo a gente pode achar que não vai gastar o tempo todo, no final o tempo já acabou e a gente queria conversar mais, né? Mas, cara, te agradecer muito aqui. Espero que depois a gente bata outros papos também. Chama outros criatórios para conversar com a gente, pessoal da ABCZ, pessoal da Gene Plus, da, MC, da NCP. Vamos tentar manter esse bate-papos aqui. E eu guardo uma frase de tudo que a gente falou aqui. Anda à toa, mas não fica à toa, cara. Você aprende muito andando, né, ou não é? É verdade. Eu queria agradecer, Bernardo, a oportunidade, né? Sempre é um momento muito bom, né? Quando a gente está conversando, falando de gado, uma paixão que nos une, né? Não uniu só na questão da paixão, a gente está indo, né, para um negócio agora também, estamos fazendo um leilão juntos, que eu sou muito grato a vocês pelo convite e tentar fazer o nosso melhor também para entregar, né, coisas boas para os nossos clientes. E eu tenho certeza que quem comprar vai ficar satisfeito, né, por tudo que a gente tem feito, né, pelos nossos animais, pelos nossos criatórios. E é isso mesmo, cara. Vamos andar à toa, vamos para Uberaba, vamos Vamos lá em ver. casa, Isso né? aí, vamos embora, Vamos vamos na andar. hora Ó, da é um Far, na sábado, Limeira. tem um sábado, pô, não tô fazendo nada. Olha, depois pode me receber aí, cara. Tem o maior prazer em receber as Nós pessoas. também, né? Né? Vocês também são muito é, hospitaleiros. Eu acho que a conversa ali de gado, a gente poder falar, mostrar o nosso projeto também, é muito gratificante. Né? E a pessoa vai conhecer de perto, né? Eu acho que é muito bom a gente ir lá, pisar no curral mesmo, né? Ver os animais passando lá, é muito bacana. Eu acho que isso aí a gente só ganha, né? E, assim, se não der nada certo, nós tomamos um bom café, um bom Isso. almoço, né? Comemos um pão de queijo e a conversa é uma conversa de altíssimo nível. Então tá aí, moçada. A gente termina com essa frase: anda à toa, mas não fica à toa. E se você quiser andar não à toa, venha lá em casa, né? Na hora da Far, na Fazenda Limeira, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Obrigado pela audiência e um abração. Tchau, Obrigado tchau. a todos.